Quando a gente pensa em mito, o que vem à cabeça, né? Histórias antigas? Fantasia, talvez? E se essa definição que a gente usa todo dia estivesse, na verdade, completamente errada? Hoje a gente vai dar uma olhada diferente no que é um mito, usando o trabalho do historiador Mircea Eliade. E vamos descobrir que, para as sociedades que criaram esses mitos, eles eram tudo menos ficção. A questão central é bem essa. O mito é uma ficção ou é uma realidade vivida? Olha, a resposta para isso muda completamente o jeito como a gente entende a cultura, a religião e, no fundo, até nós mesmos. Isso aqui não é só uma questão acadêmica, não. É sobre os próprios fundamentos da realidade humana. Então, qual que é o nosso roteiro? Primeiro, vamos falar do equívoco mais comum. Depois, a gente mergulha na visão do Eliade de que o mito é uma história sagrada e verdadeira. A gente vai ver como os mitos funcionam como um modelo para tudo, como eles são vividos de verdade através dos rituais e, por fim, como eles sobrevivem até hoje, meio que disfarçados no nosso mundo. Sabe, no nosso dia a dia, a palavra mito virou quase um sinônimo de mentira, de algo que não é real. Quando a gente fala, isso aí é mito, o que a gente quer dizer é isso é falso. Só que essa visão é, na verdade, bem recente e ela ignora completamente o propósito original dessas narrativas. E o que a gente vê aqui é um contraste gritante. De um lado, a visão moderna. O mito é ficção, fantasia, algo para ser estudado de longe. Essa ideia, aliás, vem lá de Platão. Do outro lado, a visão arcaica. Uma comunidade que vivia o mito como uma realidade concreta, palpável, uma revelação sagrada que definia o mundo deles. Para eles, não tinha discussão, o mito era a verdade. É exatamente aqui que entra a figura do historiador das religiões Mircea Eliade. O argumento dele é o seguinte: para a gente entender o que é um mito de verdade, a gente precisa parar de julgar com os nossos valores de hoje. A gente precisa tentar entender o mito dentro da cultura que o criou. E para essas culturas, o mito não era uma ficçãozinha, era a mais pura verdade. E essa citação aqui do Eliade ilustra isso de um jeito brilhante. As próprias pessoas que viviam esses mitos faziam uma distinção muito clara. Existiam as fábulas, os contos, que eles mesmos chamavam de histórias falsas para entreter, e existiam os mitos, as histórias verdadeiras, que tratavam de realidades sagradas fundamentais. A coisa era séria. Então fica a pergunta, como é que um mito pode ser verdadeiro? A chave para entender isso está no conceito de tempo primordial, ou, como Eliade dizia, in nihilo tempore. Pensa nisso não como o tempo do nosso relógio, mas como um tempo sagrado, o tempo das origens, lá no comecinho de tudo, quando seres sobrenaturais criaram o mundo. E aqui está o ponto crucial. Para a mentalidade arcaica, a prova de que um mito era verdadeiro estava na própria realidade. O mito da criação do mundo é verdadeiro porque, bem, o mundo existe, né? O mito sobre a origem da morte é verdadeiro porque a gente morre, é um fato. O mundo, do jeito que ele é, servia como a prova viva da verdade daquelas histórias sagradas. Ok, então se os mitos são essas histórias verdadeiras sobre o tempo da criação, qual é a função deles? Eliade mostra que eles não são só historinhas para explicar as coisas. Eles são, na verdade, modelos exemplares para todas as atividades humanas que realmente importam. O mito, então, funciona como um manual para a vida, sabe? Ele narra como os deuses ou os heróis criaram o mundo e, com isso, eles estabeleceram o padrão para tudo que veio depois. O casamento, o trabalho, a arte, a educação, tudo isso se baseia num modelo primordial que foi estabelecido lá nesse tempo sagrado. Conhecer o mito da origem de alguma coisa significava aprender o segredo dela, e isso dava o poder de recriar e de controlar essa coisa. Olha, essa imagem aqui captura a ideia perfeitamente. O mito não é só uma história num livro, esquecida na estante. Ele é a raiz viva de onde toda a estrutura da sociedade, da cultura e do nosso comportamento cresce. É ele que dá o alimento, que dá o sentido para uma realidade que é vivida ativamente todos os dias. Mas como é que uma história do passado se torna uma realidade vivida no presente? A resposta para isso está numa peça-chave, o ritual. O ritual é a ponte. É ele que conecta o nosso tempo, o tempo cronológico, com aquele tempo primordial, o tempo sagrado. E como o próprio Eliade aponta aqui, viver um mito não é como comemorar um feriado histórico, algo que só se lembra. Não, é uma experiência religiosa que transforma. É sair do nosso mundo comum, do dia a dia, e entrar num mundo totalmente diferente, transfigurado, cheio da presença do sagrado. O processo funciona mais ou menos assim. Primeiro, o mito narra um ato criador lá do início. Segundo,
o ritual não só lembra, ele reencena esse mito. Terceiro, quem participa do ritual abandona o tempo comum, o tempo do relógio. E por último, essa pessoa entra e revive de verdade aquele tempo sagrado, primordial. Ela se torna literalmente contemporânea dos deuses e dos heróis. Ela está lá, no início, participando da criação. E é por isso que, através do ritual, um mito deixa de ser só uma história que se conhece. Ele se torna uma realidade que se vive. É a diferença brutal entre ler sobre a criação do mundo e participar dela. Agora, a gente pode pensar que tudo isso só vale para sociedades antigas, né? Mas o argumento do Eliade é que essa necessidade humana por mitos, por histórias que dão sentido para a nossa existência, ela não sumiu. Ela só se camuflou, se escondeu nas nossas vidas modernas, seculares. Vamos pensar um pouco. As grandes narrativas de heróis no cinema, por exemplo. Ou os mitos fundadores das nações que moldam a nossa identidade. As ideologias políticas que prometem um futuro perfeito, uma utopia. Até a nossa busca por um paraíso na Terra, um Eldorado moderno. Tudo isso ecoa essa mesma estrutura mítica. No fim das contas, são mitos disfarçados, que estão ali fornecendo modelos que dão sentido para a nossa vida, mesmo que a gente não chame eles assim. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se o Eliade está certo, e os mitos são como se fossem a planta baixa da realidade, não só para as sociedades antigas, mas para nós também, quais são as histórias fundamentais, os modelos primordiais que a gente está vivendo hoje sem nem se dar conta? Quais são os mitos que silenciosamente moldam as nossas vidas, as nossas decisões e o nosso jeito de ver o mundo?